E foi assim. E esse negócio do amor, sexo e religião escrito lá virou um bafafá. Todo mundo falando, não, mas o sexo tem que ser a base da pirâmide, porque sexo não tem gente, não tem pessoas, como vai existir amor sem pessoas? Não, a pirâmide tem que, o amor, a religião tem que ser a base, e virou aquela anarquia. Eu peguei e tirei as palavras amor, sexo e religião, e deixei só a pirâmide, isso tem 20 anos. Nem se falava nessa história de Illuminati, maçonaria, etc. E o pessoal fala assim para mim, não, o símbolo do seu instituto é uma pirâmide, você é o Illuminati, você é maçom, você está convencendo as pessoas a comerem carne, porque você quer exterminar a espécie humana. Aí eu dou risada. Eu peguei e já fiz um texto no Word, deixei salvo na área de trabalho, para responder essas perguntas sobre o triângulo. Eu acho que eu vou acabar tendo que mudar a minha logomarca. Aí, para não responder, eu já fiz um texto, eu só recorte e cola, explicando isso. Então, gente, não sou maçom, não sou Illuminati, foi uma coincidência a tal da pirâmide lá, que eu vou acabar tendo que mudar. Eu tirar 20 anos de tradição, a minha pirâmidezinha lá, mas não tem nada a ver com o que o pessoal está falando. É isso que eu queria falar. Ok. Infelizmente o povo é muito limitado, né? É a mesma coisa da suástica. O símbolo, né? O símbolo lá da suástica que Hitler usou não tem absolutamente nada a ver com ele. A suástica é um símbolo sagrado, universal. Para vocês terem uma ideia, Evangelho, estive no Japão ministrando um curso no Japão. Cheguei lá numa loja, comprei diversos produtos e saí com uma bolsa com a suástica pintada enorme na bolsa, andando na rua. Buda tem a suástica no peito. Mas aqui no Brasil, né, e alguns países ocidentais, nós não podemos usar. O povo também complica, né? Fala a verdade. Pois é, você não imagina o tanto de e-mail, tanto de comentários que eu recebo falando da coitada da minha pirâmide. Aí eu já estou quase desistindo da minha pirâmidezinha, que tem 20 anos de vida. Não desiste não, deixa o povo acostumar, deixa o povo que precisa aprender, né? O povo que precisa mudar. A minha sugestão é, deixa lá. Mas vamos lá. Deixa lá, claro, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Teve um dia que eu comentei, né, me falaram já já me fizeram essas perguntas, porque eu tenho uma formação no Centro de Investigação Científica em Piramidologia na Espanha. Eu usava também diversos símbolos de pirâmides, inclusive tenho uma pirâmide, eu durmo dentro de uma pirâmide, e uma vez me perguntaram isso na rádio, eu falei, olha, então você vai ter que dar um tiro na cabeça, porque dentro do seu cérebro tem 44 mil células piramidais, exatamente da mesma fórmula de uma pirâmide. Então dá um tiro na cabeça, cidadão. Fiquei com raiva. Sim, é verdade. Você já colocou a pirâmide na grama? Já. Você viu que ela cresce o dobro debaixo da pirâmide? Pois é complicado, né? Muito bacana as experiências piramidais. Você já fez também bastante, né? É invocadíssimo com isso. É muito gostoso. Muito aí bom. Depois passou. Mas vamos lá, eu vou focar aqui, eu só fiz essa referência, né? Porque realmente o povo precisa de vez em quando levar uns, sei lá o que, uns tabef para acordar. Primeira pergunta que vem da página Eu Acordei, Acorde Também. Cláudia Rocha. O que se deve fazer quando se sofre de queda de cabelo e muita coceira, feridas na pele? Olha, na maioria das vezes é alguma coisa que essa pessoa está passando na cabeça. Na maioria das vezes. Se não for, é uma reação alérgica, chama foliculite, né? Aí ela tem que descobrir quais alimentos que ela está comendo que está provocando essa inflamação. É legal, eu nunca falei disso. Procura aí na internet alimentos inflamatórios. São alimentos que aceleram o processo de inflamação, que vão gerar essa foliculite. Mas por experiência própria, na grande maioria das vezes, é alguma coisa que ela está passando na cabeça. Quem lê do que é feito um shampoo, do que é feito um sabonete, não passa isso nem no seu pior inimigo. Então, normalmente, é alguma coisa que ela está usando no cabelo ou na cabeça, na grande maioria das vezes.
Não sendo isso, dá uma olhada aí na lista dos alimentos inflamatórios. Descubra o que você anda comendo que está provocando esta inflamação. Às vezes você gosta muito de uma comida e começa a comer essa comida todos os dias. E é exatamente isso que está provocando. Dá uma olhada lá, é fácil de achar na internet. Mas, na minha opinião, é alguma coisa que ela está passando. Ok, dando uma passadinha de olho rápido aqui no chat, o Marcelo falou: querido, deixa a sua logo como está. Deixa o povo, muita gente ainda não está pronto. Ou seja, mais um pedido para deixa a pirâmide aí, hein? Agora eu vou fazer uma pergunta, a primeira pergunta que eu vi aqui do chat. Se você conhece o suco Noni, o que você acha dele? O Noni? Isso. É um problema no Noni. O Noni tem um nome muito bom e realmente muito bom. Nome verdadeiro. Muita gente não vai gostar de ouvir o que eu vou falar. O Noni verdadeiro, ele vem da Indonésia. O solo lá é um solo vulcânico, mega rico em nutrientes. Aí o que os caras estão fazendo? Estão pegando o nome maravilhoso que o Noni tem, realmente é uma fruta extremamente milagrosa. Então o que os caras fazem? Eles pegaram a planta do Noni e plantam no solo brasileiro com meia dúzia de nutrientes. Aí eu te pergunto, é o mesmo? Se for o Noni da Indonésia, produzido na Indonésia, top de linha. Se for o Noni brasileiro, eu tenho minhas suspeitas. É aquela história, né? Se você planta uma planta maravilhosa num solo mega fértil, agora a gente pega essa mesma planta maravilhosa e planta em outro solo, como é que vai fazer? Será que será a mesma planta? Creio que não. Então é bom sim, se for da Indonésia. Ok. Agora a pergunta: Bruxo Cannabis Brasil, qual a sua opinião sobre o tratamento natural de diversas doenças que, há algum tempo atrás, não se via cura através de remédios farmacêuticos e hoje em países já superaram e estão usando a planta cannabis como remédio? Pois é, existe muita coisa, eu não posso falar nada a respeito, que eu nunca indiquei, nunca acompanhei nenhum tratamento. Eu gosto de falar daquilo que eu tenho conhecimento de causa, aquela história que eu falo sempre. Eu tenho medo danado das fraudes científicas, é o que não falta no Brasil. No Brasil, no mundo. E a única maneira de você saber o que é fraude científica ou não, sou eu. Eu vou lá, experimento em mim, experimento em amigos, falo que eu estou fazendo uma experiência, vamos experimentar esse produto novo e acompanho e vejo o que acontece, ou não. Então, eu não posso falar nada que eu nunca indiquei, nada. O que eu sei é que existe um movimento mundial para tornar as pessoas muito alienadas. Eu tenho medo dessas fraudes científicas, né? De fraude, eu tenho medo se é uma fraude científica. Então, se amanhã cair na minha mão a possibilidade de trabalhar com um produto desse, eu vou alertar os meus amigos, meus clientes, que eu estou experimentando um novo produto e tal, e eu vou experimentar e vou ver. Então, infelizmente, amigo, eu não sei, eu nunca usei, não posso falar nada. Nunca usei, não tenho zero experiência. Ok, agora a pergunta do Lucas, do chat. Gostaria de saber do Evangelho se posso usar a mesma aveia no mesmo lugar semanalmente para colher o sangue e fazer hemoterapia. Não deve, de jeito nenhum. Você tem que trocar as veias. Ela vai demorar em média 7 dias para recuperar o buraquinho que você fez lá, né? Então, é melhor usar o outro e não aplicar também no mesmo músculo. Uma hora você aplica no braço, outra no glúteo, depois muda de glúteo, volta para o braço, etc. Então é bom sim evitar a mesma veia, com certeza. Agora a pergunta da Nádua. Se você já ouviu falar na dieta do Dr. Simeons, baseada no HCG? Já.
tenho 22 anos de mesa, né? Se é alguma coisa que é comum aparecer, são substâncias milagrosas para emagrecer. O HCG é um hormônio que a mulher produz só durante a gravidez, né? E agora estão falando que o HCG é excelente para emagrecer. Só que junto com o HCG a pessoa tem que fazer uma dieta de 500 calorias dia. Ah, então para que o HCG? Qualquer pessoa vai emagrecer com a dieta de 500 calorias dia. Então para que o HCG? Se qualquer pessoa comer 500 calorias dia, vai emagrecer. Eu acho que isso é fraude científica e isso é papo para vender algum produto. Tanto que os produtos à base de HCG já estão na lista dos produtos proibidos. Eu acho que se a mulher produz esse hormônio durante a gravidez, é lá que ela tem que ficar, durante a gravidez. Não é? Entendi. Agora a pergunta do João. Vitamina D via oral substitui a produzida pelo corpo na exposição ao sol? Fugiu o áudio, eu não vi. Ok. Se a vitamina D oral, né, se a pessoa tomando vitamina D, substitui aquela produzida pelo sol? Boa pergunta. É sim e não. É sim porque sim, não porque não. É sim, porque ela substitui sim. Mas você tem que tomar um pouquinho de sol para ativar ela. Você precisaria, se você tiver uma pele branca, uns 20 minutinhos de sol com 60% do seu corpo descoberto. E essa vitamina é importantíssima. Não é mais uma vitamina, né? Agora está sendo chamada de hormônio. Eu acho que sim, o comportamento dela no corpo é como se fosse um hormônio, sim, né? Inclusive, para quem já trabalha com reposição hormonal bioidêntico, já existe a vitamina D tópica de você aplicar na pele. Essa melhor do que essa é só o sol, né? Só que tem um detalhe. As pessoas perguntam, eu acho que eu já falei disso antes, existe excesso de vitamina D? Também sim e não. Se você está pegando na sua vitamina no método natural, via sol, você nunca vai ter excesso e nem falta. Se você está suplementando e jogando para dentro a vitamina D, em algum momento pode sim dar excesso de vitamina D. Por quê? Quem degenera o excesso de vitamina D é o próprio sol. Então, se você está suplementando, é necessário você tomar um porre de sol, assim umas 3 vezes por mês, para o próprio sol neutralizar um possível excesso de vitamina D. Porque é aquela história, né? A vitamina D bate na pele, ela vira colicalciferol, que tem uma porção de função no corpo, depois ela vira calcidiol, depois ela se transforma em calcitriol. O grande legal do calcitriol é que é o consultor do gene, do genoma. Ele que vai lá no genoma e faz a cópia. Você vai lá e arranca uma unha. Por que nasce outra unha novinha? Porque o calcitriol foi lá um dos participantes, tá? Sem ele é complicado isso acontecer. Ele que foi lá, localizou o genoma da sua unha, fez uma cópia e fez essa unha aparecer novamente bonitinho, do jeito que era antes. Então, é impossível ter saúde sem vitamina D. Hoje, nós não tomamos 2% do sol que deveríamos. E quando toma de roupa, né? E quando está sem roupa, toma com protetor solar. Aí não adianta nada. Correto? Correto. Próxima pergunta. Agora vamos para a pergunta da página do Luiz. Rita Gouveia que perguntou: a água dos milagres pode ser colocada no filtro de barro? Pode ser colocada. Mas você tem que diluir
um componente por vez. Se você misturar os três, o cloreto de magnésio PA, se você pegar o sal e o bicarbonato e misturar eles, e depois colocar, vai produzir um precipitado, vai produzir um resíduo meio esbranquiçento. Então, se dilui um, dilui o outro e depois dilui o outro. Uma pergunta que você me faz sobre as águas dos milagres, e se eu quiser fazer todos os dias, quanto uso? Para 2 litros de água, pode usar uma garrafa PET dessa de refrigerante, é só não carregar no carro para aquecer e liberar dioxina e xenormônio. Para 2 litros de água, se você quiser temperar todos os dias, sabe aquela colher de café, aquelas bem pequenininhas, aquelas que ninguém usa? É uma colherinha daquela bem cheia de cada produto para 2 litros d'água. E se você quiser fazer em 20 litros d'água, 10 gramas de cada produto em 20 litros d'água. Né? É legal não deixar passar assim de uma semana misturado. Mas eu tenho observado que ela fica mais saborosa se temperada todos os dias. Ela passa até ter um gostinho assim de água de coco. Mas pode deixar assim no filtro, pode filtrar a água e diluir os produtos, ou pode diluir os produtos e depois filtrar a água, tanto faz. Ok. Pergunta do Leandro. Criança com menos de 1 ano com rotavírus, semanalmente se alimenta de leite materno e sopinhas. O organismo dela é ácido mesmo assim? Certamente nasceu ácido, a mãe se alimentou mal e por algum motivo o sistema de defesa dela não está bem. Esse motivo que o sistema de defesa não está bem, possivelmente foi algum efeito adverso de alguma vacina. Quem consegue neutralizar os maus efeitos de vacina é um homeopata, como falei antes. Tem alguns remédios que chama tuia, outros chama vacinotoxino, mas tem que ter o acompanhamento do homeopata, ainda mais numa criança. Na verdade, eu sempre falei, o problema não são os bichinhos, rotavírus, HPV, Candida albis, não são os bichinhos, o problema não são eles. Por que algumas pessoas adoecem, outras não? Eu tenho 100 pessoas numa sala, entra alguém com gripe. As 100 vão adquirir gripe? Não. Por quê? Porque o problema não é o bichinho. O problema é ser o sistema de defesa que não está competente para brigar contra, né, o agressor. Então, com certeza, quem enfraqueceu o sistema de defesa desse menino foi ou é uma alimentação ruim da mãe, aquilo que eu falei na entrevista passada, ou é uma reação adversa das vacinas que ele tomou até 1 ano de idade. Eu te falo que é 99,9% das vacinas. E por falando da entrevista passada, o pessoal pediu para mim não falar porra, caralho, fudido, desgraçado. Então eu falei que eu não vou falar mais não, agora eu vou maneirar. É que na minha quinta-feira à noite, eu todo dia à noite, eu tiro para me divertir, eu tiro para me dar risada. Risada sempre é um remédio bom, né? Então eu não fico me policiando para falar no português corretíssimo, né? Inclusive você precisa de ver a quantidade de comentários que eu recebo falando o seu comentário, você escreveu o seu comentário fora da concordância. Se eu quiser escrever nós foi, eu escrevo, eu sou assumidamente mineirês. Então tem muito comentário, a sua concordância verbal nominal foi errada. Vai ver os vídeos do professor Pasquale, então. Realmente, tem cada coisa, né? Nossa, você não vê cada coisa. Uma pergunta, homeopatia para catarata. Nossa, tem sim. Tem excelentes resultados. Com a luteína, né?
O problema da homeopatia para catarata é aquilo que eu falei na entrevista passada. Você quer ver uma coisa? Estou aqui com o programa na minha frente. Tá. Olha aqui, eu tenho 61 remédios para catarata na homeopatia. Amônio carbônico, harmônio muriático, antimônio tartárico, ápice melífica, varita carbônica, fósforos, cálio iodato, silícia, cálio sulfúrico, cálio muriático e vai. A questão é, na homeopatia tem que ser muito individual. Por exemplo, catarata do olho direito, amônio carbônico, cálio carbônico, nítrico ácido e silícia. Do olho esquerdo, sulfuro. Uma catarata branda, comecinho, é o cáustic, o mercúrio corrosivo ou o secale, né? Então, a catarata não é uma pessoa que tem gota, é o ledum. Então, nesse caso específico, que tem muitos remédios, eu gosto muito de dar dica para a pessoa não precisar de achar o homeopata, etc. Mas é complicado, porque vai muito, por exemplo, existem remédios homeopáticos que só fazem efeito para pessoas calorentas, outros só para friorento. Então, catarata de quem? De uma pessoa magra, aí de uma pessoa gorda, de uma pessoa calorenta, friorenta, ditatorial, dócil, mandona, insegura, tímida. Por exemplo, se você fala assim, eu quero uma catarata para uma pessoa muito, o remédio para uma catarata de uma pessoa muito meticulosa, muito detalhista, muito insegura, geralmente magra e com dificuldade para tomar decisões. Eu vou te falar, é a silícia. Eu quero uma catarata de uma pessoa muito teórica, que gosta muito de teorias, que vive muito no mundo das teorias. Eu vou te falar assim, agora é catarata, esse remédio é o sulfuro. Então, não tem como você definir um tratamento correto sem uma avaliação de homeopata competente. Nesse caso, é assim, mas resolve. O meu índice de acerto de catarata é fantástico, mas tem que ser muito individual. Maravilha. Pergunta da Clarice. Urinoterapia é verdade? É verdade, sim. Lá no xixi, então, tudo que não presta, o seu corpo jogou fora. E você bebe isso aí, o seu sistema de defesa vai produzir anticorpos contra isso tudo. Porque foi agredido, né? É aquilo que eu falei na entrevista passada. Uma das pessoas mais saudáveis que eu já vi na minha vida foi uma pesquisa que nós fizemos no lixão. Que as pessoas que bebem água do lixão e comem no lixão são mega saudáveis. Isso que eu falei no meu vídeo de hoje, você viu o vídeo que eu postei hoje? Hoje não, eu não vi ainda. Eu pergunto, você já viu mendigo com gripe? Pois não tem, os caras um pouco. Então o sistema de defesa deles é tudo muito agredido. Quanto mais você agride seu sistema de defesa, mais resistente ele fica. Então, na verdade, a urinoterapia é um sistema de agressão ao sistema de defesa, é uma agressão. Assim como a autoimunoterapia. Então, se você pegar o sangue e aplicar no músculo, o corpo vai achar que você está quebrado e vai produzir e vai aumentar a sua defesa. Se você começa a beber o xixi aí, o corpo vai se mobilizar contra aquilo e vai triplicar o poder imunológico. Mas eu não dou conta, não. Eu não dou conta, não. Eu prefiro a agulha. Pois é, inclusive existe o caso daqueles pescadores, né, que se perderam, acho que foi no México, ficaram lá, acho que uma semana ou pouco mais, obviamente sem água, e um bebia a urina do outro, alguma coisa assim, foi o que fizeram ele sobreviver. Isso é um caso verídico. É caso verídico. Mas nesse caso de hidratação de emergência, eu fui do Exército muitos anos, eu sou da reserva do Exército, né? Se você não quiser beber o xixi, você vai via retal. Põe o xixi numa vasilha qualquer e põe no reto
o corpo absorve a água do mesmo jeito, como se fosse bebida. Ok. Acho que bem. Agora a pergunta: pode-se reverter esteatose hepática avançada? Eu não sei, existe um limite entre avançada e não, né? Isso tem que ser muito individual. Se a vaca já foi pro brejo, é complicado. Mas esteatose, que é gordura no fígado, né? Isso, exatamente. A grande problema dela, com certeza, é o excesso de carboidrato que as pessoas comem hoje em dia. Hoje em dia, o que se come de carboidrato em um dia, a geração passada comia em 6 meses. Então, com certeza, a questão não é o torresmo, não é a picanha, não é a carne. O que é a reserva de gordura no fígado é o corpo se preparando para o inverno. O que acontece? Hoje nós temos muita claridade. Os dias anteriores ao inverno eram dias longos. Todas as vezes que o corpo vê dias longos, ou seja, a luz não apaga, o corpo está achando que está de dia. Ele acha que vai chegar o inverno, o frio, logo, logo. Ele começa a reservar energia, ele começa a reservar gordura no fígado, dentro das veias, na gordura abdominal, etc. Então, tem um livro maravilhoso, chama Apague a Luz. Apague a Luz é indiscutivelmente um dos melhores livros que eu já li da minha vida. Eu falo que tem 2 livros que abriram a minha mente. O primeiro foi um do Osho. Conhece o Osho? Sim, conheço. O Osho escreveu um livro que chama Tantra, a Suprema Compreensão. Maravilhoso. O Tantra, eu devo ter lido o Tantra não menos do que umas 50 vezes. Eu não estou exagerando, não é um número metafórico. Eu li ele mesmo umas 50 vezes. Então, 2 livros que abriram o norte da minha vida. Tantra, que me deram o norte. Tantra, a Suprema Compreensão, e Apagar a Luz. Então, dias longos, o corpo acha que a luz está acesa, ele acha que é o sol, né? Ele vai demorar a produzir hormônios, ele vai continuar produzindo hormônios para manter você acordado e reservando energia para o inverno que vai vir. O pessoal fala assim, mas faz muito tempo que o ser humano saiu do mato. Não é assim, não. A geração passada estava no mato. Eu vivi no mato por 6 anos. Eu vivi na casa de pau a pique, né, de chão batido. Meu avô viveu no mato, né? Imagina meu bisavô. Então, sujeito a todas as intempéries da natureza. Por que a humanidade chegou onde chegou? Porque foi se adaptando, né? E a humanidade nunca recebeu tanta luz e nunca comeu tanto carboidrato. Por isso que está se entupindo de gordura. Certo? Ok. Vamos continuando aqui as perguntas. Quem tem Alzheimer há 4 anos tem cura? Olha, o tal do Alzheimer, a causa indiscutivelmente é o glúten. Aquela história, destruiu a camada de zonulin, começou a passar toxinas no sangue que deveria ser cocô, e elas vão lá para o sistema nervoso central e entope tudo e começa a dar curto-circuito em tudo lá dentro. Alzheimer, Parkinson, nada mais nada menos do que é curto-circuito lá dentro, né? Era para ligar uma rede neural, acaba ligando 2 ou nenhuma e vira aquela bagunça. Então, vão melhorar violentamente a dieta dela, mas muito, radicalmente a dieta. Voltar para a dieta do vovô. Eu sei a melhor dieta. Hoje alguém me mandou um e-mail perguntando
qual que é o melhor azeite? Eu falei assim, não sei, não uso. Né? Por que usar azeite? Por que usar azeite? Não tem por que usar azeite. Um limão. A maionese, ketchup, mostarda. Para quê? Um limão aí, pronto. Então tem que mudar radicalmente a dieta, fazer um processo de desintoxicação de glúten violento, radical, entrar com essas técnicas de desintoxicação, autoterapia e tomar as plantas depurativas, etc. Mas no caminho é esse, planta depurativa e mudança total de alimentação. O caminho é esse mesmo. Comer a comidinha da vovó e desintoxicar e esquecer que existe glúten na vida. Ivandélio, só aproveita e veja se o microfone não está muito próximo, que nós estamos sentindo uns sons aqui de pipocar, tá? Só dá uma olhadinha se está tudo bem. Eu acho que sim, ou era alguma outra coisa. O som, quando você fala, ele está dando uma pipocada, ok? Tá joia. Não sei se é isso, mas vamos ver se melhora. Já afastei da boca. Tá joia. Então agora vamos para a próxima pergunta. Se os utensílios domésticos de silicone fazem mal? Essa é uma pergunta boa, viu? Se for silicone de verdade, não tem nada contra eles, não. Mas o problema é que eles vendem. Contém silicone ao invés de silicone. Eles misturam plástico com silicone e viram uma bagunça danada. Então, se for de silicone, tudo bem. Se contém silicone, é outra história. Agora, saber o que contém e o que não contém, eu acho que só Deus. Aí nós volta para vovô de novo, né? Uma colher de aço inox não vai fazer mal para ninguém, não. Não, uma colher de pau, colher de madeira, colher de bambu. Eu ganhei algumas colheres de bambu do Amiga. Nossa, ela está sendo mega usada. A colher de bambu é top de linha. Logo vou precisar de mais uns presentes desses. Ela está aí ouvindo. Logo vou precisar de mais um bocado, porque vai gastar. Colher de bambu é top de linha. Opa, muito boa. Pode mandar para a Rádio da Terra aqui também. Qual que é o nome dela? A partir de agora tem que ser 2, hein? Pergunta do Leôncio Salles. Olha só, se a carne de carneiro é bom? Não, é bom. Você sabe que eu estava pensando nisto. Eu estava querendo arrumar algumas opções de carne que não esteja tão detonada quanto a carne bovina. Aí eu comecei, isso foi ontem ou hoje, eu estava pensando nisso. Eu falei, gente, foi o raciocínio que eu usei, né? Pensei assim, o milho já está detonado, aí eu passei para o milho branco, que ainda não é transgênico, porque não tem interesse comercial de colocar o milho branco transgênico, né? A mandioca, por ser uma coisa bem regional, então ela deve dar preferência para mandioca, porque ainda não é transgênico, eu acho que nunca vai ser, por ser regional. Eu pensei assim, e a questão da carne, hein? Eu falei assim, será que não está na hora da gente dar uma mudada de hábito? Se você gosta da carne, será que não está na hora da gente passar a comer uma carninha menos vendida, ou seja, não está tão industrializada, carne de cabrito, de cordeiro, de coelho, de javali, né? Eu acho que isso é uma boa pedida para a gente aprender a mudar de hábitos, né? E conseguir uma carne de boa qualidade. Eu acho que é um caminho bom. Estava pensando nisso outro dia. Eu estou pensando em dar uma pesquisada aí para conseguir umas carninhas de carneiro, ovelha, né? Estou pensando na carne de ovelha, de carneiro, estou pensando nisso, inclusive a carne bíblica, né? Uma Bíblia está cheia de pastores, pastoreando ovelhas. Será que era para o hobby ou era para comer? Era para comer. Então, realmente, eu acho
creio que deve ser muito boa essas carnes. Eu devo passar uma transição agora, eu devo passar para uma transição para essas carnes mais exóticas. Certamente estão menos contaminadas com hormônio, etc. Ok. E a Lucélia pergunta: manchas no rosto, o que fazer? Não sei, Lucélia, tem que ver que mancha é esta. Você tira uma foto e manda para mim no Face. Pode ser um melasma, pode ser alergia, pode ser foliculite, pode ser excesso de oleosidade. Manda uma foto, eu olho para você no Face. Qual o melhor leite para os lactentes antes dos 6 meses, quando a mãe não tem mais leite? É uma pergunta boa. Né? De vaca não é, de cabra não é, porque seu filho não é bezerro nem cabrito, né? Então, qual o melhor alimento que existe no mundo? O leite materno. Ele foi feito para manter o ser humano vivo, com todos os nutrientes necessários. Qual o segundo? O segundo é o ovo caipira galado, que é parecidíssimo com o leite materno. Qual o terceiro? O leite de coco da Bahia. Ele tem praticamente todos os nutrientes do leite materno. Então, se você perguntar para mim qual o leite mais parecido, é o leite de coco da Bahia. Pega um coco da Bahia inteiro, maduro, tem que ser o maduro, que tem a castanha. Você tem 2 opções para tirar a castanha mais fácil. Você deve aquecê-la no forno. Se você aquecer no forno, a castanha vai se soltar. Aí ela vai se soltar lá dentro. Aí você dá uma pancada, quebra aquela casca dura, aí sai aquela castanha inteira. Ou você tem a opção de congelar. Se você congelar, a castanha vai contrair, aquela casca dura não vai contrair. Você dá uma pancadinha, ela sai inteira. Ou você tem a opção de quebrar e ficar arrancando os pedaços. Então, você mistura um coco da Bahia inteiro para 1 litro de água, bate bem batido, coa, e, no caso da criança, dilui ele, pode colocar em 1,5 litro de água, senão vai dar diarreia no neném. 2 litros de água, porque a gente, nesse vídeo novo que eu postei hoje, eu uso, que é a saúde do intestino, eu acho que eu coloquei o título: se seu intestino estiver doente, impossível ter saúde, um negócio assim. Eu dou a dica do leite de coco para a pessoa soltar o intestino e fazer uma faxina legal. Então, acho que o mais indicado é isso. E como ovo, o coco da Bahia tem uma embalagem maravilhosa, né? Original de fábrica, igual o ovo. Então, eu ficaria com o leite de coco da Bahia, com certeza. Tem uma dúvida aqui. Qual é o coco da Bahia? O verde ou é aquele marrom? Aquele grandão, cabeludo, que vem no mercado. Esse que você vê, bebe a água dele aí na praia. Só que ele maduro, ele fica marrom. E a próxima pergunta é: dica para problema crônico no pulmão. Pulmão? Isso. Essa é uma questão legal. Veja bem, você tem que observar, quando eu recebo doenças crônicas, eu penso sempre no aspecto emocional da coisa. A doença, ela não aparece por obra do Divino Espírito Santo. Ela tem uma causa. Essa causa, ela pode ser emocional. Normalmente os crônicos são. A causa é emocional. Deixa eu dar algum exemplo. Se você é uma pessoa que sufoca o seu verdadeiro eu, se você é uma pessoa que sufoca a sua maneira de ser, você vai desenvolver doenças que dificultam a sua respiração. Se você tem uma rotina
a sua vida é só uma rotina, hoje foi igual ontem, que foi igual anteontem, que vai ser igual ao ano que vem, você vai ter problema de má circulação. Má circulação de sangue é igual má circulação de vida. Se você é uma pessoa muito dura, muito rígida, muito inflexível, você vai dar doenças que te deixam você duro, rígido e inflexível. Artrose, artrite, etc. Se você é uma pessoa muito orgulhosa, que não se curva perante a nada, certamente a natureza vai te dar uma hérnia de disco para você aprender a se curvar-se, nem que seja na marra. Se você tem medo do futuro, você não vai enxergar de longe. Se você não quer ver nem o seu presente, porque sua vida não está legal, você não vai enxergar de perto. Então, a primeira coisa que eu penso nas doenças crônicas são as questões emocionais. Depois, eu penso na questão miasmática. Miasma e homeopatia é o mesmo que tendência. O miasma tem praticamente 4 miasmas, né? Psoríase, cicose, luteísmo. Normalmente, se a pessoa tem problema, se não for emocional, é um problema miasmático. Ela tem que procurar o homeopata e fazer tomar um remédio que chama tuberculino. Só que esse remédio tem que ser com o paciente de perto, que ele joga quilos e quilos de catarro para fora. A pessoa joga para fora assim, um copo duplo de catarro por dia. Ele não vai dar conta de fazer isso sem orientação. Aí o médico homeopata certamente vai indicar um remédio que chama tuberculino para jogar esse catarrada para fora e essa pessoa melhora, se não for de fundo emocional. Aí tem outra questão, que é a questão de alimentação. Essa que eu falo sempre em todos os livros. Respondi? Ok, respondido. Só responder uma pergunta aqui no chat do Luiz Justus, que é em relação a pessoas no chat, né? Não há limite para ouvir a rádio, há limite para entrar no chat. O chat são 50 pessoas, tá ok? Então são 50 pessoas que têm o limite no chat, senão, se entrar mais a gente não consegue nem ler aqui, a coisa passa rapidinho. Mas para ouvir não há limite, pode ter 1 milhão de ouvintes aí, né, ouvindo a rádio sem problema algum. Mas sim, a partir do momento que tem 50 no chat, não dá para entrar mais no chat, tá ok? Então essa aqui é a resposta que eu precisava. Obrigado, Evangelho. Então eu vou passar aqui agora a próxima pergunta. Se melasma tem cura? Tem, é um remédio que chama licinum, mas normalmente tem que ter acompanhamento de homeopata. Licinum é um remédio feito da baba de cachorro louco. É aquilo que eu falei da homeopatia na entrevista anterior. Os caras pegaram os malucos aí, começou a se intoxicar com baba de cachorro louco, aí todos desenvolveram o melasma. Aí, então a homeopatia feita vai curar. Mas é um tratamento demorado, vai uns 6 meses, 8 meses, mas o licinum sempre resolve, mas precisa do acompanhamento do homeopata. Precisa do acompanhamento do homeopata. Próximo. Nesse caso. Ok. O que você acha do medicamento Avastin? Não sei, nunca usei, eu uso remédio químico. Ok. E a próxima é: tensão arterial elevada, qual o melhor tratamento? Basicamente 2 causas só. Para você definir qual a sua pressão ideal, hoje, como sempre, tudo é regra de 3, tudo é manipulado para ganhar dinheiro, etc. A sua pressão ideal, se você pegar os livros de medicina dos anos 80 para trás, para você chegar à sua pressão ideal, você tem que pegar 90 mais a sua idade por 9 ou 10. 90, então você tem 50 anos.
90, mais 90, 140. Então, 140 é o mesmo que 14, né? Você tira o zero. Quando você fala 12 por 8, na verdade não é 12 por 8, é 120 por 80. Então, se você tem 50 anos, você pega 90 mais a sua idade, 140, por 9 ou 10. Então, é 140, 14. 14 por 9 é 10. Então, se você tem 50 anos, sua pressão está 14 por 9 ou 10, você não precisa de tomar remédio algum. Depois que instituíram a ditadura do 12 por 8, 120 por 80, eu, na minha opinião, 70% das pessoas que tomam remédio para hipertensão não precisariam de tomar, visto que esta é a minha opinião, né? Mas está aí no livro de medicina falando isso, dos livros antigos. Eu não levo essa regra para os meus clientes, nunca tive um único problema com pessoas. Mas se você quiser baixar a sua pressão, faça o seguinte: primeira regra, você está com falta de vitamina D. Uma das principais funções da vitamina D é dilatar os vasos sanguíneos. É aquela questão do volume, né? Num pneu de bicicleta você coloca 50 libras, num de carro é 30, num de trator é 10. Por quê? Aumentou o volume e diminuiu a pressão. A vitamina D aumenta o volume das veias e das artérias. Se aumentou o volume, vai diminuir a pressão. A segunda causa de hipertensão é o glúten. Ele vai destruir a camada de zonulin, começa a passar para o sangue coisas que não eram do sangue, vai aumentar o volume de sangue. Ou seja, esse volume de sangue vai fazer uma pressão na parede da veia e vai aumentar a pressão. Então, você quer curar a sua pressão, cortando o glúten e ingerindo bastante vitamina D, de graça aí no sol. E tem a outra causa, que é a causa emocional. Quanto maior a sua pressão emocional, maior a sua pressão arterial. Quando você está com muita raiva, querendo matar alguém, trucidar alguém, você se prepara para atacar ou fugir. O corpo é uma máquina de guerra. Então, o que o corpo vai fazer? Ele vai contrair os vasos para, no caso de você se ferir, você não sangrar. Por isso que você fica branco de raiva ou branco de medo. Porque os vasos se contraíram. A partir do momento que os vasos se contraem, o que vai acontecer com o volume? Vai diminuir o volume. Diminui o volume, aumentou a pressão. Então, a causa emocional são os problemas da sua vida. Porque as pessoas têm uma dificuldade de resolver problema, né? Eles ficam empurrando com a barriga os problemas, não resolve. Aí a pressão aumenta. Existem 3 emoções básicas no corpo, no ser humano: amor, medo e carência. Todos nós somos extremamente carentes. Todos nós fazemos uma arquitetura para comprar o amor das pessoas. Você compra o amor das pessoas com um carrão, você compra o amor das pessoas com um corpão sarado, você compra o amor das pessoas tirando as melhores notas na escola, você compra o amor das pessoas tirando as piores notas da escola. A mãe tem 2 filhos, um que está se saindo muito bem na escola e outro que está mal na escola. O objetivo é o mesmo, chamar a atenção do pai e da mãe. Aí um está bem para chamar a atenção, o outro está mal também para chamar a atenção. Aí a mãe comete um grande erro, ela começa a dar atenção para o que está mal. O jogo do que está mal começa a surtir efeito. O que estava bom começa a ficar ruim.
porque todos nós somos carentes. O nosso lance é comprar amor. E o outro lance, muito provável, é o medo. Para que você quer dinheiro em excesso? Medo. Para que você quer ser reconhecido? Medo. Para que você quer ser bonitão? Medo. Para que você quer segurança no seu trabalho? Medo. Para que você quer estabilidade financeira? Medo. Para que você quer casar? Medo de ficar sozinho. Para que você quer ser um cara bem sucedido? Medo. Então, o negócio sempre vai girar em torno do medo e da carência. O que deveria ser o contrário. Tudo girar em torno do amor. Mas o medo e a carência é a mãe de todos os distúrbios emocionais que existem. Medo e carência. Respondi? Acho que eu viajei. Opa, não, com certeza, porque o aspecto emocional, show. Viajei feio. É uma viagem ótima, pode ter certeza. Hoje em dia, é possível tirar totalmente o glúten? Sim, não tenho dúvida disso. Basta ter um pouquinho de disciplina e basta ter criatividade. Dá para viver muito bem. Eu vivo extremamente bem sem glúten. Tenho uma qualidade de vida maravilhosa sem glúten. A questão é conhecimento e adaptação de receitas. E pela vida que eu vivo, que é a vida simples, né? Não tem muito o que pensar. Ah, isso é bom, não interessa. Porque no meu café da manhã um chazinho com 2, 3 ovos. Meu almoço é arroz, feijão, carne, e um saladão. Meu lanche da tarde normalmente é um derivado de mandioca e tal, né? Um bolo de mandioca, um biscoito de mandioca, uma tapioca com carne moída, uma tapioca com um recheio qualquer. E meu jantar normalmente é a mesma coisa, então, para mim, não muda muito não tem muita... Dá para viver bem, tranquilo. O quê? Hoje não tem picanha? Oi? Hoje não tem picanha? Não, hoje não. Hoje deu tempo de tomar um pãezinho, deu tempo de comer. Hoje eu não tô com fome, não. É que normalmente a primeira entrevista e a segunda, minha agenda é muito complicada. E naquela primeira e na segunda eu não tinha dado tempo de administrar o tempo, né? E agora eu já tenho um jeito das quinta-feiras, eu estou atendendo, eu cortei o último cliente das quintas, então agora dá tempo de tomar um banhozinho, dá tempo de comer alguma coisinha. Opa, até passar perfume dá tempo então, né? Então, agora, uma pergunta que já fizeram nas 3 entrevistas anteriores, mas como é algo muito recorrente, eu penso que vale a pena repetir. Rinite, como melhorar ou curar a rinite? Lembrando da questão emocional, tá? A rinite muito recorrente é choro reprimido. Você está com vontade de botar a boca no trombone, chorar, etc e tal, e não chora, tá? A rinite normalmente é choro reprimido. Mas vamos voltar de novo ao sistema imunológico, sistema de defesa. Não existe doenças, existem doentes, né? Se você está com vontade de chorar, chora, esperneia, dá um ataque, tudo bem. Ninguém dá infarto de tanta emoção. Você dá infarto é por emoção reprimida. Se você roda a baiana, se você esperneia, grita e defende, eu gosto muito da passagem do Cristo pela Bíblia. O Cristo soube rodar a baiana na hora certa. O dia que eu chegou lá e tinha um templo lá, que o povo transformou o templo de lá, a igreja lá, sei lá, em casa de comércio, ele rodou a baiana gostoso, né? Ele não faça da casa do Senhor a casa de comércio, quebrou tudo no pé.
estalou o chicote, ele soube a hora certa de rodar a baiana. Ele soube a hora certa de mentir também. Pilatos chegou para ele e falou assim: você é mesmo filho de Deus? O que ele falou? É você que o dizes. Porque se ele falasse sou sim e daí, ele morria ali mesmo, né? Então ele soube a hora certa de mentir. E ele soube a hora certa de ser frágil. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Afasta de mim esse cálice, né? Então, eu acho que você quer chorar, chora. Esperdeia, dá um ataque, né? Normalmente é o seguinte, é isso. Mas não sendo isso, é o sistema imunológico. O que danifica o sistema imunológico na região do nariz ali? Indiscutivelmente é o leite e derivados. E em segundo lugar, o glúten. Cortou o leite e derivados, cortou o glúten, não resolveu? Aí você vai ter que procurar um homeopata. Tem um remédio que chama esticta pulmonária. Esticta pulmonária. Mas normalmente precisa da orientação do homeopata de dinamização, precisa de definir a quantidade de gotas tomadas, isso é individual. Mas normalmente você resolvendo os choros reprimidos da vida aí, os choros verdadeiros, tem aqueles choros falsos também, né? Eu vejo aqui no consultório as pessoas chorando na minha frente, você fala, gente do céu, a pessoa finge até que está chorando. É aquele choro com a alma que funciona. Ele funciona como se fosse uma catarse. Catarse é o mesmo que diarreia, jogar para fora. É isso. É isso. E a próxima pergunta é blefarite, como curar? Blefarite é essa inflamaçãozinha que dá nos olhos, né? Nos cílios. Isso. Normalmente é aquela primeira questão. Pega aí na internet a lista dos alimentos inflamatórios e veja qual que você está usando demais. Segundo, excesso de oleosidade na pele. O que dá excesso de oleosidade na pele não é carne, é excesso de carboidrato. E, via de regra, eu diminuo os carboidratos das pessoas e adiciono vitamina D e adiciono magnésio, blefarite some. É isso. E uma pergunta secreta aqui, hein? Secreta? Secreta. Por que o colesterol não é inimigo? Secreta que eu digo anônima. Anônima? Que estranho. Veja bem. O colesterol é o grande reparador do corpo humano. É ele que conserta. Condenar o colesterol por qualquer coisa seria a mesma coisa que condenar o corpo de bombeiro pelo incêndio. A presença do cloro no nosso dia a dia e a presença de todos os óleos, com exceção do óleo de coco, óleo de dendê e a banha do porco. O resto dos óleos, todos, produzem microfraturas, machucados no interior das veias. Quem vai lá para consertar é o colesterol. Então ele gruda naqueles ferimentos internos. Quando ele gruda naqueles ferimentos internos, faz-se o exame lá e descobre que o colesterol está lá, trabalhando. Aí o complexo médico industrial farmacêutico descobriu isso e transformou o colesterol em um vilão. É a mesma coisa de transformar o corpo de bombeiro no vilão do incêndio. E isso acontece em praticamente toda a medicina moderna, né? Tanto que quando eu preciso de uma pesquisa científica de verdade, eu busco nas de antes dos anos 90, que normalmente são verdadeiras, são pessoas apaixonadas pela pesquisa.
As atuais eu desconsidero a maioria. Então, o colesterol é isto. Quanto mais alto, melhor. Tanto que nos hospitais de queimados, as pessoas estão com 70% do corpo queimado, indica-se até 30 ovos por dia, para acelerar o processo de cura dessa pessoa. Então, grande parte do leite materno é formado por colesterol, grande parte do seu cérebro é formado por colesterol. Para que se haja a produção de hormônios, a testosterona principalmente, você precisa de colesterol. Para que se haja uma boa lucidez, uma capacidade mental muito boa, é necessário que se haja a presença de colesterol. Quando você toma os remédios para abaixar o colesterol, você está tomando um remédio para murchar o seu cérebro. Ou seja, não é muito inteligente fazer isso. Respondi? Perfeito. Próxima pergunta. Quer respirar? Quer tomar uma água dos milagres? Água dos milagres é bom, hein? Eu só tô mesmo. E só tem e-mails fantásticos de depoimentos falando assim: não larga nunca mais. Foi a melhor coisa da vida. Minha pele melhorou, meu corrimento sumiu, minha gastrite sumiu, não tem mais azia, não tem mais queimação, minhas espinhas desapareceram, meu cabelo parou de cair, né? Só tem coisa boa da Água dos Milagres. Por isso que eu chamo Água dos Milagres. Só tem coisa boa. Oi? Uma pergunta intrigante aqui. Se você fosse chamado para dar entrevista na Globo, você iria? Você sabe que eu ando questionando essa coisa? Atualmente eu estou me sentindo muito invadido. Extremamente invadido. Eu estava com a vida boa, cara. A vida financeira boa, tranquila, um ranchão para curtir, amigos maravilhosos, dinheiro tá bom, a questão financeira tá tranquila, né? E normalmente eu estou em algum lugar, olha Vandelli ali, aí vira carnaquia. Olha Vandelli aqui, nossa, você está fazendo, o que você está fazendo aqui? Então, eu questionaria a entrevista na Globo por esse motivo. Eu estou pensando muito na minha qualidade de vida. Eu não posso abrir mão do... Eu acho que a questão não é... Nós fomos educados desde criança que dinheiro é igual felicidade. Isso é uma mentira que nossos pais contaram pra gente. Dinheiro não tem nada a ver com felicidade. Dinheiro tem a ver com conforto. Nós fomos treinados a correr atrás do dinheiro pensando que estamos correndo atrás do conforto, da felicidade. E isso não é verdade. Só que a ficha cai depois dos 40. Você fala, pô, eu corri atrás do bicho errado a vida inteira. Então a minha ficha caiu depois dos 40. Você correu atrás do bicho errado. A questão nunca foi financeira, né? É você ter um dinheirinho assim para você viver bem, ter uns amigos bons, as pessoas boas para conviver com você, e só não precisa de complicar muito. O prazer está no simples, na vida simples. Você fala assim, o dia que eu tiver um carrão, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver uma lanchona, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver um helicóptero, eu vou ser feliz. O dia que eu for deputado federal, eu vou ser feliz. O dia que eu for senador, eu vou ser feliz. O dia que eu for presidente da República, eu vou ser feliz. E não é esse o caminho. Com certeza não é. Então, respondendo a pergunta, eu acho que não faria uma entrevista na Rede Globo e nem qualquer outra pergunta. Tanto que eu já tive propostas, eu nem comentei isso com o Justus, que comentou aí agora, a respeito do chat, né? Eu acho que foi isso que eu comentei. Eu tive proposta de fazer um programa na TV a cabo, né? Vandelli Santos, politicamente correto na TV a cabo. Não é convite esse que eu falei não. Eu falei, não vou fazer. Uma TV a cabo mundial.
eu tive esse convite e falei não. Minha questão não é financeira. E também não quero ser famoso. Eu brinco sempre, eu caí nesses vídeos aqui de Maduro, que eu falei naquela entrevista passada, né? Eu comecei a brincar. Minha intenção era dar risada. Bom, trate seu filho como um cachorro. Era dar risada. A minha intenção inicial é essa. Então você pega nos vídeos, os primeiros, falava muita bobagem, né? Eu tenho uma facilidade muito grande. Eu acho que eu deveria ser um comediante, dar certinho para me arrumar. Eu não dou um jeito de dar risada com a tragédia. Então eu comecei a dar risada, só para dar risada. Mais nada. Eu tinha no mesmo canal até hoje. Você deve ter visto eu lá fazendo faca, você viu? Qual? Meu lado cuteleiro. Não, essa eu não vi, não. Não sabia que tinha isso. Não, é o mesmo canal até hoje. Se você procurar lá, tem 10 ou 12 vídeos meus, não, tem uns 15 vídeos meus ensinando como fazer uma faca temperada no aço carbono, dentro da técnica, o reverimento, aço forjado, fazia minhas facas de hobby, né? Saía no fio de navalha, né? As facas você pode fazer a barba com elas, que o fio era perfeito e tal. Então tem umas dicas minhas lá, eu recebo alguns e-mails até hoje. Fala assim, eu estou com a nova profissão, virei cuteleiro por causa de você, estou bem por causa de você. Então meus vídeos já formou alguns cuteleiros aí. Então eu estava com o hábito de gravar os vídeos de cutelaria, né? E lá no vídeo de cutelaria, como fazer uma faca bem feita e tal, eu dou todas as dicas e tal. Então tem muita gente que virou cuteleiro por causa dos meus vídeos. Se quem quiser dar uma olhada lá, procura lá faca 4x4. 4x4, faca 4x4. Porque eu gosto de veículos 4x4, fazer trilha, dançar com a canastra, etc. E eu resolvi fazer uma faca extremamente parruda, extremamente forte, para carregar dentro da minha caminhonete 4x4. Então eu inventei a história da faca 4x4 e virou um curso para cuteleiros. Olha que interessante. O que então, tá lá, se você procurar facas 4x4, você vai ver eu ensinando como fazer uma faca. O que eu vi foram alguns CDs com você bem mais jovem, né, com uma fisionomia um pouquinho diferente. Isso eu vi, isso eu achei. Isso é Photoshop. A moça que vai fazer os DVDs, ela falou assim, vamos tirar essa cicatriz que você tem de sua testa? Eu falei, então tira a cicatriz. Naquela época eu era inexperiente, hoje eu não farei isso não. Aí ela falou assim, até uns ruguinhos aqui, vamos tirar? Vamos tirar. Ela me pôs com um cara de 20 anos, mas eu não farei de novo. Não. Ficou novinho. Agora perguntas aqui, duas em uma, eu aproveitei que é o mesmo assunto. Contraceptivo, se existe algum bioidêntico e se existe algum pela homeopatia? Não, não existe não, confiável não. Confiável realmente não tem. A questão da sexualidade humana é o impulso, né? É o impulso, acho que eu sempre falei que a questão sexual é uma necessidade fisiológica. Teve alguém que me falou me pediu para falar a respeito de sexo. Mas respondendo essa pergunta, não tem. Confiável, não. Mas os anticoncepcionais, com certeza, destrói a mulher. Como sempre, tudo que é de ruim estoura na mão da mulher. Eu acompanho, às vezes você vê aquelas mulheres lindas, bonitas, corpão, sem estria, sem celulite, e começa a tomar o tal do anticoncepcional, você vê a mulher derretendo na sua frente. Aí eu acompanho muito, eu estou atendendo a minha segunda geração, né? Aquela menininha de 3 aninhos que brincou no meu colo, hoje eu estou atendendo os filhos delas, né? E eu vejo aquela mulherona, e hoje eu vejo aquela mulher que chega no consultório e eu penso assim, meu Deus do céu, como que piorou, né? Tudo quanto é pepino estoura na mão da coitada da mulher.
Eu falo que eu não aguento vida de mulher uma semana, eu me demito. Respondendo essa pergunta, alguém mandaram uma pergunta sobre a sexualidade. Aí eu volto naquele tema do início do símbolo da pirâmide, amor, sexo e religião. Eu falo que amor, sexo e religião não tem nada a ver com o outro. Amor, sexo e religião tem a ver com você. É você com você sempre. Eu falo assim para uma mulher: eu tenho o maior tesão por você. E se ela não se sente sexy? E se ela não se sente bonita? E se ela não se sente desejável? Ela vai acreditar no que eu falei? Não, não vai acreditar. Sexo é individual. Eu falo assim: você tem uns seios lindos. Ela fala assim: meu sonho é fazer uma plástica. Ela vai acreditar no que eu falei? Não. Primeiro o desejo tem que começar com ela ou com ele. Ela com ela, ele com ele. A partir do momento que essa pessoa estiver tão em paz com ela mesma, que ela falar assim, ó: se eu fosse homem, eu iria querer uma mulher igual a mim. Aí você está pronta para receber o homem da sua vida. Eu sempre falei, você tem que aprender a viver muito bem sozinho para viver com o outro. Senão você fala para o outro assim: ó, eu vivo porque te amo. Minha vida não existe sem você. Você está colocando a batata quente da sua vida na mão do outro. Então, sexualmente falando, é você com você sempre. Um dia, numa palestra, alguém me perguntou: o príncipe encantado existe? Eu falei assim: sim, existe. Desde que a princesa encantada exista primeiro. Na hora que você falar: se eu fosse homem, eu iria querer uma mulher igual a mim, o seu príncipe encantado vai aparecer. Do contrário, só vai aparecer encrenca. Então você está muito em paz com você e com seu corpo. Então, essa parte do sexo é você com você. A pessoa fala assim: fulano é bom de cama. Você quer me falar o quê? Que ele fez com você exatamente da maneira, do jeito que você faria. O amor, mesma coisa. Eu falo: eu te amo. E se você não se sente amado, vai adiantar alguma coisa? Então, se você não se ama, você não vai acreditar no amor do outro. Então vai ficar 0 a 0, não vai adiantar. Amor, sexo e religião, Deus. Se você não se sente merecedora do amor divino, né, você acha que vai adiantar alguma coisa? Então, por isso que eu falo sempre: para você chegar a Deus, que é o amor, primeiro você tem que aprender a amar. Aonde aprender a amar? Amando você mesmo, do jeito que você é. Então, o amor, sexo e religião, que são os 3 pontos da pirâmide lá, amor, sexo e religião, não tem nada a ver com o outro. Tem a ver você, com você, com você, com você sempre. Então não é verdade? Então nós vamos fazer a tarefa da noite. Pergunta: sou bom de cama? Para todo mundo responder, hein? Pois é, o bom de cama é o outro. É o que fez o sexo com a pessoa do jeito que ela faria. De repente você gosta de repente a pessoa gosta do sexo quase amor. Eu sempre falei que tem sexo, tem trepada, tem fazer amor. Qual que é melhor? É bom, hein? Eu acho que fazer amor que é o ideal, mas a gente vai fazer amor 1 ou 2 vezes na vida, né? Alguns sortudos aí umas 5 vezes na vida, no máximo. O resto é trepada. Então, quem fez um sexo com você e você falou assim: ó, esse caboclo é bom de cama, significa que ele fez exatamente do jeito que você faria, né? Eu sempre falei que mulher gosta de fazer amor, homem gosta de trepar. E mulher é um bicho barato, né? É fácil. A mulher é extremamente barata. O homem não entende muito as mulheres. Para a mulher dar uma trepada nervosa com você, você tem que fazer amor com ela.
no dia anterior. Aí ela fica toda. Então, uma florzinha, uma mensagenzinha, uma observação, um comentário, né, diferente, né, muda tudo, né? De repente a pessoa fala assim: a minha mulher sexy é de alcinha, né? Aí ela parece de alcinha, né? Então, a questão sempre é tratar a mulher do jeito que você gostaria de ser tratado. Eu acho que a partir do momento que você dá o amor que a mulher quer, ela vai te dar a trepada que você quer. Sempre é um jogo. E é aquele jogo que eu falei de carência. Todos nós somos carentes. Não é verdade? Maravilha. E a próxima pergunta. Vamos agora. Pergunta é: quem retirou vesícula biliar pode alimentar-se com dieta rica em gordura? Pois os médicos falam que tem que tomar o omeprazol para o resto da vida. É ruim, porque quem tira a vesícula, imagina aquilo que eu falei na entrevista passada, tem um Y, de um lado o pâncreas, do outro lado a vesícula e o fígado. Tirou a vesícula, tira a vesícula e emenda o fígado direto. O fígado está aumentando a acidez. Aí, nesse caso, é legal você tomar a água dos milagres para sempre, porque se você está jogando ácido, vai ficar tudo ácido. Se você não quer tomar o água dos milagres, não tem como comprar, usa só bicarbonato, nas mesmas proporções, né? Você vai pegar 10 gramas de bicarbonato, diluir em 20 litros d'água, ou uma colherinha de café cheia de bicarbonato em 2 litros d'água. Pode comer o que você quiser. Confessando. Momento confissão. Eu retirei minha vesícula biliar tem uns... Deixa eu fazer umas contas aqui. Tem uns... Momento calculadora. Momento calculadora. Tem uns 25 anos que eu retirei minha vesícula biliar. E se não pudesse comer churrasco, eu estava desgraçado, estava morto. Torresmo, churrasco, então, mas o bicarbonato está lá para baixar a acidez. Essa dica é importante. Outra pergunta aqui, agora sobre suplementos destinados aos atletas, proteínas, aminoácidos, termogênicos. O que você acha disso? Eu não queria responder essa pergunta ainda. Okay. Terá um vídeo feito. Estou fazendo muita pesquisa a respeito de duas coisas. Porque tem certos vídeos que eu tenho que estar muito bem embasado. E o que não falta nessa área é fraude científica. O tal da fraude científica não falta nessa área. Hoje é muito fácil fazer uma fraude científica. Então, essa pergunta eu vou responder ela num vídeo. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre esse tema e sobre um outro tema, os ômegas. Ver se na hora que eu fazer esse vídeo vai dar o que falar. Eu andei pensando sobre os ômegas e sobre os suplementos. Sobre os suplementos eu vou fazer um vídeo a respeito. Eu já deveria ter feito esse vídeo, só que eu achei que ele não estava ainda tão bem embasado. Que eu sei que, como sempre, eu vou ser metralhado. Então, para isso, eu tenho que estar muito bem embasado. E sobre os ômegas, eu também tenho que estar muito bem embasado. Eu me fiz uma pergunta sobre os ômegas. Fala que você pega o ômega 3 só de águas de peixes de águas profundas, né? E que é impossível você ter saúde sem o ômega 3. Aí eu me fiz uma pergunta. Eu já indiquei muito ômega 3. Tem umas 2 semanas que eu parei de indicar. Até eu concluir o que eu estou pesquisando. Perguntei para mim mesmo. Bom, a geração mais saudável
dos nossos avós, né? Nossos avós morreram com 90, 100, meu avô morreu com 104, em cima de um cavalo. Até hoje não se sabe se ele morreu e caiu do cavalo, ou caiu do cavalo e morreu. Mas ele estava em cima do cavalo com 104 anos. Então a geração passada mega saudável, né? Tudo lúcido, 90 anos, 100 anos, muito lúcido. Eu conheço um velhinho na Serra da Canastra de 92. Ele levanta 4 horas da manhã para tirar leite até hoje. E eu te pergunto, qual dessas pessoas tiveram contato com o tal do ômega 3, sabendo que a fonte dele é de peixes de águas frias e profundas? Acho que meu avô nunca comeu ômega 3, então, mas morreu com 104 anos. Aí eu estou questionando, será que isto novamente não é uma bela de uma fraude científica? Então, nos próximos vídeos, possivelmente será sobre ômega 3, um mito, como eu fiz o óleo de linhaça, o mito, ou suplementos, o mito. Eu sei que eu vou arrumar um pepino pesado, mas estou me embasando muito por enquanto. Então, sobre os ômegas ainda não tem resposta por enquanto, e sobre os suplementos ainda não tem respostas. Mas da entrelinha você já sabe a minha resposta. Já todo mundo já sabe para onde vai apontar aí a bússola, né? A bússola vai apontar para o N do não, do norte, né? Norte não. Meu caldinho de mocotó e pronto. Eu tenho uma estrutura física maravilhosa. Você não imagina a força que eu tenho. Você não imagina a minha estrutura muscular que eu tenho. Eu pego minha moto, ela pesa 120 quilos. Eu pego ela no chão e entrego em cima da caminhonete para os meus amigos. Sozinho. Eu tenho uma força que você não pensa. E esse negócio de suplemento, mas um caldinho de mocotó vai bem. E a Karine quer saber um tratamento para cabelos extremamente oleosos. É aquela história da alimentação. Quanto mais ácido o seu corpo, mais oleoso o seu cabelo. Não tem nada a ver com alimentação oleosa, tá? Tem a ver com carboidrato. Diminui seu carboidrato, aumenta suas proteínas, e o único suplemento que eu tomo é a clorela, né, que é uma alga marinha. Clorela, né, que é uma alga marinha. Deixa eu lembrar de outra coisa. Eu montei para facilitar e para diminuir a quantidade de e-mails, eu coloquei a loja lá no site. Eu não tenho produtos. A loja não é minha, na verdade, eu apenas centralizei. Quem tem os produtos é o Marcial, dono da farmácia que faz os remédios que eu indico. Então a pessoa pede o remédio através da loja. Quem vai fazer o remédio e enviar não sou eu. E as pessoas também, a minha intenção de fazer isso era diminuir a quantidade de e-mail, porque a maioria das pessoas manda aonde compra, eu vou centralizar no site, porque aí fica fácil responder, eu falo no meu site. Agora as pessoas começaram a mandar e-mail pedindo desconto, não dou conta. Então, não é meu negócio lá, não sou eu que administro, não é meu. Esse negócio de venda é complicado, né? Eu também passo por isso. Você pesquisa, você chega naquilo que a pessoa tem, no melhor que tem, e daqui a pouco ela vem ainda pechinchar para cima de você. É complicado. Eu estou vendo ela no site, Flor do Sal, original de fábrica, a perfeita que eu uso, né? A tirada artesanal, né? E por R$40 o quilo. Na internet está cheio de 140, 180 reais. 200 gramas, 300 gramas, meio quilo. Eu estou entregando
R$ 40 o quilo. E eu recebi bem me pedindo desconto. Eu falei, não dou conta não. É complexo mesmo. Também passa por isso, pode ter certeza. A Jane pergunta se leite de coco ajuda em problemas intestinais. Sim, claro, assista o vídeo que eu gravei, que eu postei hoje. Eu falo muito sobre o leite de coco e sobre o intestino. Impossível ter uma saúde boa com o intestino ruim. É o tema do vídeo que eu postei hoje. E miopia tem cura? Miopia cura com homeopatia, que eu conheço somente com... Se você pega minhas fotos de 15 anos para trás, era tudo com óculos. As atuais nenhum tem óculos. Foi com homeopatia e uvo, luteína. Miopia tem cura sim. Só que fica caro. Os remédios homeopáticos são mega baratos, né? Só que você vai trocar de óculos de 2 em 2 meses. Você começa a comer luteína e tomar um remédio homeopático, o homeopata vai te indicar isso, e começa a reverter o seu grau. Aí começa a te dar tonteira, dor de cabeça, você vai lá no oftalmo, faz o exame, troca a lente. Continua o remédio, volta no oftalmo, troca a lente. Volta no oftalmo, troca a lente. É uma trocação de lente e uma excesso de consulta. A coisa fica cara pela trocação de leite e excesso de consulta, não pelos remédios. Porque o remédio homeopático custa R$10, R$15 o vidrinho e ovo, mais nada. E agora, dicas para micose nos pés e nas unhas. Assim como todos os fungos, a questão é, fungo só sobrevive se o corpo tiver ácido. Aquela micose de unha, onicomicose, aquela micose que dá na virilha, corrimento vaginal esbranquicento, que é a cândida, corrimento vaginal fedido, que é a Gardnerella, tricomonise, Candida albicans, etc. Só vão desenvolver se o seu corpo estiver ácido. Então tem que baixar a acidez do corpo. Como abaixar a acidez do corpo? Tomando água alcalina. Qual? A água dos milagres, com cloreto de magnésio, bicarbonato de sódio e sal marinho. Mas eu não quero colocar o cloreto de magnésio nem o sal marinho. Tudo bem, coloca só o bicarbonato de sódio, 10 gramas para 20 litros d'água, ou uma colherinha das de café bem cheia para 2 litros d'água. Vai alcalinizar o corpo, automaticamente o corpo fica alcalino e automaticamente as micoses desaparecem. Todas elas, todos os fungos, corrimento vaginal, micose, etc., tudo desaparece. A partir de 4 meses, o bebê pode tomar leite de coco? Nunca tive nenhum caso desse, mas o leite de coco é mega parecido com o leite materno, muito parecido, com exceção daqueles elementos lá ligados ao sistema imunológico, né? Mas se bem diluidinho, não vejo contraindicação não. Se estiver bem diluidinho na água, em vez de fazer um coco da Bahia para 1 litro d'água, fazer para 3, eu não vejo contraindicação não. Meu filho cresceu tomando isso. Opa, deve. Então, você levanta a moto, ele deve levantar a bicicleta, né? Não, tem moto também. Tem 13 anos, você vê o moleque que tocou uma moto, você não acredita. Então já tá levantando a mobilete. Não, tem uma moto, 230 cilindrada. Olha, 230 cc? Lá de 6 metros de altura já. Chique o menino, então. Tá seguindo o caminho do pai aí. 4x4, então. Qual que é o nome dele? Gabriel. Gabriel 4x4, já está batizado na Rádio da Terra. E o Antônio quer saber o que causa afta e o que é bom para tirar. Acidez no corpo inteiro. Fala que é acidez no estômago, mas é uma reação em cadeia. Se você tem afta na boca, é porque o seu estômago está ácido. O seu estômago está ácido porque o seu corpo está ácido. É a resposta anterior. Toma água dos milagres ou sódio de sono, bicarbonato de sódio na água que você toma no dia a dia. 10 gramas para 20 litros d'água, ou faz uma regra de 3 aí, ou uma colherinha das de café bem cheia para 2 litros d'água. A semana passada eu vi você compartilhar um comentário aí no Facebook de uma pessoa
que você ficou orgulhosa, né, pelos comentários e por estar seguindo aí a sua dica, né? Tem mais alguma informação interessante aí dos seus ouvintes, dos seus fãs, para compartilhar com a gente? Gente, é legal. Às vezes eu fico nos bastidores, lendo os comentários dos inscritos no Face. Os inscritos do YouTube não é muito bom, não. É meio esquisito. Mas do Face é muito bom. Eles estão identificando a regra de 3 assim, no estalo de dedos. Isso é regra de 3, né? Isso é fraude científica, né? Então, o pessoal tá afinadinho. Por isso, eu não boto muita fé na sobrevivência dessas redes sociais. Isso é um perigo para quem quer manipular as massas. É um perigo para quem quer manipular. Não sei se isso vive por muito tempo, não, viu? Porque isso é um perigo. As pessoas hoje em dia, a fonte de acesso é muito fácil, né? O acesso é muito fácil. E deve ter um intermediador como eu, que eu falo assim, isso é regra de 3, isso é fraude científica. E a pessoa vai lá e pesquisa e vê que é fraude científica mesmo, né? E pensa, principalmente o pessoal do Face, está afinadinho, está muito bom. Então, quando eu vejo os comentários do Face, as pessoas falando abertamente que isso é regra de 3, outro dia eu postei no Face que o colesterol, quanto mais baixo, melhor a sexualidade da pessoa. Uma regra de 3 terrível, né? Instantaneamente apareceu aquele tantão de comentário. KKKKK, né? O pessoal sacou a regra de 3 assim, rapidinho, né? Para quem não sabe que a regra de 3 é quando você transforma um produto ou uma substância maravilhosa em vilão, né? Então o pessoal identificou assim segundos e começaram a dar risada e começaram a criticar o artigo que eu coloquei lá sobre colesterol, quanto melhor a sexualidade do homem, porque remédios para colesterol melhoram o tesão, né? Que é exatamente o contrário. Então não teve, lá no Face, não teve nenhuma única opção contrária. Todo mundo transformou aquilo em piada. Então realmente é maravilhoso ver isso, que as pessoas estão realmente acordando e vendo como que as coisas realmente funcionam. Então eu tenho muito prazer. É complicado. Eu fico respondendo as mensagens do Face entre um cliente e o outro. E eu fico torcendo para o cliente atrasar, para eu ter um tempinho, né? E via de regra, quem pega comigo aí nos Face durante o dia, no meio do papo legal, eu mando, chegou o cliente e vou embora. Aí tô lá com um papo legal, chegou o cliente e vou embora. Aí eu atendo o cliente e tal, abro um espacinho, eu volto lá, a pessoa já foi embora. Mas é legal eu pegar esse tempinho entre um cliente e outro e teclar com as pessoas. E recebo e-mails maravilhosos, assim como recebo e-mails que, coitada da minha mãe, né? E-mails realmente... O problema, você sabe que o comentário dos médicos normalmente são comentários bons. Eu estava esperando ser bombardeado pelos médicos. Não, parece que estou acordando também. Os piores comentários são dos vegetarianos. Aquele vídeo que eu fiz sobre quem mata mais, porque eles sempre mandavam para mim links de abatedouro, né? Eu provei para eles que quem mata mais são eles. Numa plantação aí, tem trilhões de vidas que são ceifadas. Hoje eu não aguentei. Eu fui lá e bloqueei os comentários do vídeo de quem mata mais vegetarianos ou carnívoros. Fui lá e bloqueei. Eu não aguento. Os caras são mega extra super mal educados.
Eles falam, nós não maltratamos os animais, mas maltratam um ser humano que eles mal conhecem. As que não conhecem sou eu. Quem pega lá, você olha lá nos comentários do Quem Mata Mais, carnívoros ou vegetarianos, se torcesse sangue. O bom é que eu sou um cara casca grossa, né? Quando eu lutava Vale Tudo, casca grossa é aquele cara que aguenta porrada e não cai. Então eu acho que a minha herança vale tudo. Eu sou um cara casca grossa, né? Aguento porrada bem. Pode bater que eu dou conta. E é impressionante. Depois vocês pegam não vai dar pra fazer, né? Eu bloqueei o comentário. Desculpa aí. Eu falei agora. Não vai dar pra fazer. Esquece. Mas é terrível. Se torcer, sai sangue. Imagino. Como você falou da regra de 3, eu acho que seria interessante também você deixar o exemplo mais fácil, mais simples da fraude científica, né? O que é uma fraude científica para equalizar a informação para todos aqui na Rádio da Terra. Cientistas, não citam qual? Cientistas da universidade fulano de tal. Aí você recorta aquela universidade fulano de tal e manda procurar no Google. Não existe. Cientistas da Universidade Fulano de Tal descobrem que o sol provoca câncer e dá mancha de pele. Então você tem que usar protetor solar o dia inteiro para o resto da sua vida. Aí você pergunta assim, mas, não pode falar mais, eu tô sério. Você fala assim, nossa, mas eu nunca usei protetor solar, meu avô nunca usou protetor solar, isso não existia na espécie humana, agora tem que usar. Aí você fala, mas tem a camada de ozônio, que é outra regra de 3, não existe camada de ozônio. Nem a regra de 3, é pior do que isso. O cara fala assim, existe um buraco na camada de ozônio, existe um buraco em algo que não existe. Procura aí na internet a farsa da camada de ozônio. Então, a regra de 3 é quando você inventa uma verdade para vender uma mentira. Não pode mais comer ovo, porque o ovo aumenta o colesterol. Colesterol é outra regra de 3. Colesterol quanto mais alto, melhor. Regra de 3, não pode comer ovo, porque o ovo aumenta o colesterol. Significa que eles não querem que você não coma ovo para encher os consultórios de oftalmologistas e dermatologistas de clientes. Sempre é uma regra de 3. Regra de 3 é quando você transforma o mocinho em vilão. Isso é comum na história do planeta, a tal da regra de 3. O glúten é uma maravilha para a saúde. Se você olhar na internet, receitas de bife de glúten, tá cheia, né? E está cheia de pessoas falando que Monsanto é a solução do planeta. Tudo isso é regra de 3. Que você tem que beber água o dia inteiro. No mínimo 8 copos de água por dia. Regra de 3, eles querem vender água. Você tem que beber água quando? Quando você tem sede. Se você tem sede, bebe água. Tem gente, eu bebo 20 litros de água por semana. Que eu tempero um galão de 20 litros por semana, né? Toda segunda-feira. Então eu bebo 20 litros de água por semana. Tem gente que bebe um copo por dia e vive muito bem. Outro bebe 2 litros por dia, 5 litros por dia. Tem um pedreiro trabalhando aqui para mim, magrinho. E toda hora que eu tô olhando pra cara dele, ele tá bebendo um copão de água. Eu falei, não cabe esse tanto d'água que esse cara bebe. O cara é magrinho. Então, o metabolismo dele é um e outro. Então, você tem que beber água quando? Quando você está com sede. Só isso. Aí você inventa uma regra de 3 para beber água. A regra de 3 é, você inventa o problema, prova porque você tem que fazer o contrário e vende o produto. Isso é a regra de 3.
que é o que existe no mercado hoje, só regra de 3. Você não tem que usar um tênis que tem amortecedor, porque o corpo não pode com impacto. O povo acredita e passa a acreditar e passa a usar tênis com amortecedor. Esse tênis com amortecedor vai gerar desgaste nos ossos, porque os ossos precisam de impacto e a pessoa vende o remédio. Isso é a regra de 3. Imagina um triângulozinho. Sempre é assim. Mas você tem que vacinar sua filha de 12 anos contra HPV. Sua filha de 12 anos faz sexo grupal, por acaso? Não. Mas você tem que... Aí a vacina provoca uma porrada de doença. É para vender. Isso é a regra de 3. Certo? Ok, estamos aqui, momentos finais. Última pergunta da noite, para a gente respirar, descansar, que é a seguinte: semente de sucupira realmente ajuda na artrite? Não, sucupira não ajuda em nada. Eu já indiquei muito sucupira na minha vida. Só que eu faço exame pela íris dos olhos. E eu comecei a observar que a sucupira faz milagres. Você está lá com infecção de garganta brava, cheio de pus, e você vai lá e faz gargurejo com fava de sucupira. A infecção de garganta some de um dia para o outro. Só que a situação da íris, que mostra o corpo inteiro, piora. Aí eu comecei a observar que certas plantas recolhem a doença. Isso em homeopatia chama-se supressão. Suprimir, jogar para dentro. Enquanto o ideal seria a exoneração, jogar para fora. Né? E eu falo que a sucupira, ela é uma planta supressiva, ela joga para dentro. Você resolve a sua infecção de garganta e ganha um reumatismo no sangue de presente. Qual que você prefere, infecção de garganta ou reumatismo no sangue? Aí, com esses 23 anos de experiência que eu tenho, e eu sou um cara observador, eu vinha eliminando muitas plantas. No começo, lá do consultório, eu usava 30, 40 tipos de plantas. Hoje eu não uso mais do que 10. Não uso mais do que 10 plantas. Porque eu fui descobrindo que umas suprimem, outras exoneram. Eu prefiro as que jogam a doença para fora, as que limpam o corpo. E a sucupira é uma das que suprime, que suja o corpo. Ela troca a doença de lugar. Foi isso. Ok, interessante também, mais essa observação. E porque realmente a sucupira, né, ela tem essa fama de ajudar aí nas dores, então ela não está curando, ela está apenas enganando, né, as pessoas que estão... Por exemplo, a gargurejo com romã. Uhum. Faz a mesma coisa, ela suprime. Gargurejo com casca de goiaba, ela suprime. A pessoa está lá com um corrimento vaginal, faz banho vaginal com barba-timão. O corrimento desaparece de um dia para o outro. Só que ela ganha um ovário policístico, um mioma de presente. Então, aquilo que eu falei na entrevista passada. Se é natural, não significa que é seguro. Se é natural, vamos todo mundo fumar maconha, porque maconha é natural. Ivandélio, suas considerações finais, meu amigo, por mais uma noite de muitas perguntas, né? Hoje já tivemos as perguntas prontas até da outra página. Eu acorde você também. Isso é muito interessante, porque o seu fã-clube está aumentando. Agora você vai ter que se virar com isso. Como é que você vai fazer? Você fica me orientando se eu tenho que responder essas perguntas mais rápido. Caiu de novo, né? Não, tá ok. Tá chegando. A sua imagem aqui parou.
Ah, tá. Eu desligo a imagem, tá? É melhor até sem imagem. Até é bom você desligar também. Já desliguei. Ok. É que você fica me orientando, eu gostaria de responder todas as perguntas. Aí você fala assim, você está demorando demais para responder. Eu queria que você fosse me orientando, eu não sei quantas perguntas você tem aí, para não deixar ninguém a ver navios, não é? Certo, mas tudo tá no seu tempo, viu? As perguntas estão sendo respondidas, pelo menos ao meu entender, de forma adequada. Se você for responder todas, nós vamos ficar aqui 24 horas por dia, pelo jeito, tá? Então, deixa a coisa rolar, deixa fluir, sinta o seu coração, responde da melhor maneira possível. E os ouvintes, claro, que aqueles que não conseguiram que a pergunta, né, fosse feita hoje, eu acho que vai ser muito gostoso retornar a semana que vem e continuar. Nada de problema, a meu ver. Tá? Então fique tranquilo. A questão é essa. Eu preciso de dar um jeito de diminuir a quantidade de e-mails que eu recebo e a quantidade de perguntas que eu recebo. Não está dando para responder. Afinal de contas, eu tenho que fazer minha caminhadinha básica, né? Eu tenho que dar assistência para preta, né? E não está dando mais tempo. E eu queria gravar mais vídeos. A questão é que não dá tempo. Tema para eu gravar mais vídeos enquanto eles deixarem, porque nós estamos usando uma ferramenta deles para falar mal deles. Enquanto eles deixarem, eu queria passar o máximo possível de informação via vídeos, via entrevistas, etc. Uhum. A questão é tempo. Por exemplo, eu passo sábado e domingo sem ligar o computador. Eu não ligo o computador sábado e domingo. Na hora que eu chego na segunda, que eu ligo o computador, é traumático. Como é que você responde 300 e-mails, 200 e tantas mensagens do Face, aquelas notificações do Face lá, ela não passa de 100, né? Sempre está 99 tanto, sempre. Não consigo alcançar. Eu tenho vontade de responder, mas não tem jeito. Então, minha intenção aqui com a Rádio da Terra é dar atenção para as pessoas, responder todas as perguntas dessas pessoas e resolver o meu problema. Responder tudo, diminuir. A minha intenção com a loja foi isso. Diminuir a quantidade de e-mails, 30% do e-mail perguntando onde tem. Mais do que os seus olhos podem ver. E na loja, algumas plantas está escrito lá esgotado. Vou contar um negócio para você. Existiam 4 laboratórios confiáveis no Brasil de produtos naturais. Foram lá, já compraram 3 por 10 vezes o que valia. Só falta 1. Quando esse 1, tudo tem preço, né? Seu laboratório vale 10 milhões, o cara vai lá e manda 100 milhões, você não entrega? Então, só falta 1. Na hora que esse 1 morrer, vai ser complicado conseguir naturais confiáveis, porque você conseguir sal grosso moído com o nome de flor do sal, isso é moleza. Você conseguir a flor do sal de verdade é outra história. Você conseguir uma planta verde qualquer com o nome de cipó azogue é uma coisa. Você conseguir o cipó azogue de verdade é outra. E lá no site está escrito o cipó azogue esgotado. Não tem como. Aí eu consegui um tanto com esse único sobrevivente que existe. Semana que vem vai ter. Já não vai estar mais esgotado. Não sei por quanto tempo.
como eu falo sempre, eu sou realista. Já perdemos. Eu acho que não tem muito mais jeito, não. As pessoas que estão aí ouvindo sabem que está mega extra complicado de ter uma alimentação razoável. Hoje em dia não é mais interessante o que você come. É mais interessante o que você não come. Entre você passar fome e comer porcaria, melhor passar fome. Hoje você vai num shopping, você passa fome, não tem nada para comer lá. Você vai numa festa, não tem nada para comer lá. Então eu acho que a próxima opção é você levar a marmita para onde você for. Não tem mais opção. Eu sou muito, muito pessimista quanto ao futuro próximo da humanidade. Próximo mesmo, próximo 10 anos, próximo 20 anos. Estou atendendo clientes de 13 anos com catarata. Estou atendendo clientes com 17 anos. Outro dia atendi uma moça com 17 anos. Ela estava com 32 nódulos no seio, dado pela mamografia. As pessoas de 20 anos para trás, são as piores que eu atendo. As de 40 para cima são as melhores, as mais saudáveis. Por isso que, você já imaginou quando essas pessoas hoje de 20, se chegarem aos 40, como estarão? E as pessoas, eu acho que o grande problema é a preguiça. As mães têm preguiça de fazer uma alimentação boa para os filhos e acaba dando refrigerante com um salgadinho, por preguiça. Então, eu sempre malho nessa tecla. Se você acha que você não tem paciência e nem dom para ser pai, para ser mãe, providencie um método de esterilização permanente para sempre, ou se transforma num celibatário. Do contrário, você vai ser cúmplice de um ser humano extremamente doente, um cliente cativo da nossa medicina, que não tem jeito de sair muito. A doença sempre será um belo de um negócio. A doença sempre será uma bela fonte de renda. E a saúde não, muito pelo contrário. A saúde nunca será rendável. Eu não gasto um centavo com minha saúde, tem décadas. Eu nunca gastei um centavo com a saúde do meu filho com 13 anos. Então, pessoas como nós não somos interessantes ao sistema. Nós não damos lucro. Infelizmente, essa é a verdade. Obrigado pelo recado final, considerações sempre importantes e com a tônica da consciência. Vandelli, muito obrigado, meu irmão. Quinta-feira que vem teremos mais, nova rodada, novo round, né? Para você que já foi lutador aí, vai ser um novo round. Que venha, né? É bom. Você sabe que a vida é um ringue, né? Opa! Uma das experiências mais fantásticas que eu tive na minha vida foi subir num ringue. E naquela época eu precisava do dinheiro para pagar minha vida. Eu tinha duas opções. Eu ganhava ou ganhava. E eu pegava o restinho do dinheiro que eu tinha no meu bolso, e tinha a bolsa de apostas, né? E eu apostava tudo em mim. Então, eu tinha duas opções. Ou ir embora a pé, por falta de dinheiro, ou ir embora de táxi. Então, era uma foto. E isso é legal. Eu gosto desse trem. Porque as pessoas, sabe aquelas pessoas que sofreram muito?
elas aprenderam a levantar. Aquela pessoa que cresceu em berço esplêndido, essa pessoa não aprendeu a levantar. As pessoas mais interessantes que eu conheço na minha vida foram as que aprenderam a levantar. Não foi aquela que caiu e ficou reclamando da vida. Eu acho que o aprender a levantar que é o show. Você tem duas opções: ficar reclamando da vida ou peitar e resolver. As pessoas falam assim: eu vou tentar. Tentar nada. Quem tenta desiste. Uma tentativa é um esforço pela metade. Esforço pela metade não é esforço. Quem tenta desiste. Eu vou tentar emagrecer. Então nem tenta. Eu vou tentar mudar de vida. Nem tenta. Você tem que fazer uma listinha das ervas daninhas da sua vida, daquilo que está atrapalhando a sua vida, e resolver de uma vez por todas. De vez em quando você tem que usar a palavra mágica. Qual é a palavra mágica? Foda-se. Você tem que falar assim, foda-se, e não ficar medindo muito. Se você ficar medindo muito o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, amanhã você vai dar um derrame e ficar aí cagando e mijando para as pernas abaixo, e você será esquecido ou esquecida e substituída ou substituído em pouquíssimo tempo. Então, problemas são legais. Você quer ver uma coisa legal que eu falo sempre? Você pega duas pessoas e coloca numa ilha deserta. Passaram-se 1000 anos. Essa ilha deserta é uma ilha mágica. Você não precisa trabalhar, você não precisa estudar, você não precisa fazer nada. É mágico. A comida aparece, tudo, você não precisa fazer nada. Vai passar 1000 anos e você não vai evoluir uma vírgula, não vai crescer nada. Então, quando as adversidades vêm, você tem que ver ela como oportunidade de crescimento. É legal os pepinos, os problemas são fantásticos, são os problemas que te fortalecem, são os problemas que te fazem você ficar mais forte, são os problemas que fazem você aprender a viver. E se as pessoas me desejam muita paz para você, não quero paz não. A paz é inútil. A paz não te engrandece. A paz não te faz você uma pessoa melhor. O que faz você uma pessoa melhor é a diversidade. O que faz você uma pessoa melhor é você aprender a transformar os limão da vida numa limonada. Esse que é o show. Muita paz para você, Ivan. Não, me deseje muita diversidade, me deseje muito pepino para eu resolver, me deseje lágrimas e no final das lágrimas me deseje vitórias. Aí sim, você se tornará uma pessoa muito interessante. Você se tornará uma pessoa indestrutível. Se você aprendeu, se você um dia esteve no fundo do poço, como eu estive, e aprendi a sair, fundo do poço para mim é um detalhe. Porque eu já estive lá. Quando você está no fundo do poço, você tem que se render. Quando você se rende, você olha para cima do fundo do poço e descobre que lá em cima existe luz. Quando você se rende, o fundo do poço se transforma em uma mola. E essa mola, ela te dá uma propulsão, ela te empurra e você se torna invencível. Mas para você se tornar invencível, você tem que conhecer o fundo do poço. Senão você não tem história para contar. E viveu quem tem história para contar. Esse é o show da vida. E assim seja. Maravilha, um exemplo de vida, Ivandélio Sanctus, em latim agora sabemos, hein? Agora sabemos. Pois é, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, tenha uma excelente noite, talvez uma noite com a picanha que esteja chegando aí, ou já foi, e até quinta-feira que vem. Um abraço, Ivandélio.
Abraço. Tudo de bom. Mais uma vez, mais uma noite com vocês, cumprindo a nossa missão na Rádio da Terra.